Muito bem, meus irmãos, nós vamos dar início então à nossa escola bíblica dominical. Abra sua Bíblia comigo, por gentileza, em Eclesiastes, capítulo 1, versos 12 a 18. Eclesiastes, capítulo 1, versos 12 a 18. Lido o texto, por favor, mantenha a sua Bíblia aberta comigo nesta passagem. Eclesiastes, capítulo 1, 12 a 18. Eu, o pregador, venho sendo rei de Israel em Jerusalém. Apliquei o coração a esquadrinhar e a informar-me com sabedoria de tudo quanto sucede debaixo do céu. Este enfadonho trabalho impôs Deus aos filhos dos homens, para nele os afligir. Atentei para todas as obras que se fazem debaixo do sol. E eis que tudo era vaidade, correr atrás do vento. Aquilo que é torto não se pode endireitar, e o que falta não se pode calcular. Disse comigo: eis que me engrandeci e sobrepujei em sabedoria a todos os que antes de mim existiram em Jerusalém. Com efeito, o meu coração tem tido larga experiência da sabedoria e do conhecimento. Apliquei o coração a conhecer a sabedoria e a saber o que é loucura e o que é estultícia. E vim a saber que também isto é correr atrás do vento. Porque na muita sabedoria há muito enfado. E quem aumenta a ciência, aumenta tristeza. Bom, eu quero tratar com vocês sobre o tema o filósofo em busca do sentido da vida. É sabido de todos, disse aqui na primeira aula, que Eclesiastes é o livro mais difícil da Bíblia. Mais filosófico. Este livro trata de questões intrincadas da vida. E se a gente não tomar cuidado, pode chegar a conclusões equivocadas. Salomão escreveu Provérbios, Eclesiastes e Cântico dos Cânticos. Provavelmente escreveu Cântico dos Cânticos na sua juventude, Provérbios na sua maturidade e Eclesiastes na sua velhice. Vocês sabem que Salomão teve os seus momentos de deslize gravíssimos, a ponto de adorar muitos deuses e levantar muitos altares a deuses pagãos, seduzido por suas muitas mulheres. Ele teve 700 princesas e 300 concubinas. Top número 1 de cônjuges no mundo. Não consta a Bíblia ou a história que tivesse alguém com mais mulheres do que ele. Eu disse brincando domingo passado que pior do que ter 1000 mulheres é ter 1000 sogras. Então esse homem, em dado momento da vida, ele teve suas crises. E eu imagino, e para mim a melhor abordagem hermenêutica deste livro é de Salomão olhando pelas lentes do retrovisor, contando as suas experiências, suas frustrações, suas desilusões, mas chegando a uma conclusão. No capítulo 12, versículo 13, é a conclusão deste livro. E o que é que ele diz na conclusão deste livro? Na conclusão das suas buscas, perquisições, investigações, está escrito: de tudo o que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Então, nós hoje vamos entrar nesse texto lido. Ou seja, a passagem tem um tom pessoal. Eu, o pregador,
venho sendo rei de Israel em Jerusalém. É um tom pessoal. No texto anterior, versos 1 a 11, Salomão era o historiador. Agora, nesse texto, Salomão é o filósofo. E o que ele está querendo? Ele está buscando o sentido da vida. Se vocês perceberem, no capítulo 1, verso 2, ele vai em busca desse sentido da vida, e é o tema da obra, vaidade de vaidades, diz o pregador, vaidade de vaidades, tudo é vaidade. E a palavra vaidade significa neblina, vapor, bolha de sabão. Se você notar no capítulo 1, versículo 3, ele vai retratar a falta de propósito no trabalho. Que proveito tem o homem de todo o seu trabalho com que se afadiga debaixo do sol? Vamos entender aqui. Ele está fazendo uma leitura da vida debaixo do sol. Ele está fazendo uma leitura da vida no aspecto secularista. Ele está fazendo uma leitura da vida fora da dimensão de Deus. Ele está dizendo que fora de Deus, debaixo do sol, debaixo do céu, a vida é correr atrás do vento. Não adianta correr atrás do vento, você não vai conseguir pegá-lo. É uma busca frenética, mas frustrada. É isso que ele vai mostrar para nós. Se você notou, depois do pessimismo do capítulo 1, verso 1 a 11, onde ele olha para o mundo e vê tudo numa rotina incansável do sol, do vento, dos rios, da vida, ele agora percebe que todas as outras rotas de fugas foram fechadas para ele. E ele vai mostrar para nós que a sabedoria humana fora de Deus é inútil. Primeiro, porque ela não muda a realidade, conforme está escrito no versículo 15, aquilo que é torto não pode se endireitar. E mais, ela aumenta o sofrimento. Versículo 18, quem aumenta a ciência, aumenta a tristeza. Na muita sabedoria, há muito enfado. Então, vamos agora entrar nesse texto e ver o filósofo em busca de sentido da vida. Primeiramente, o pregador se apresenta. Versículo 12. Eu, o pregador, venho sendo rei de Israel em Jerusalém. Note que o livro é anônimo. Ele não diz eu, Salomão. Ele diz eu, pregador. Coelê. Eclesiastes vem de eclésia, igreja, congregação. Então, é como se fosse um pregador proclamando a sua igreja, a sua congregação, aos seus discípulos. Quando ele diz eu, o pregador, venho sendo rei de Israel em Jerusalém, ele está mostrando para nós que ele tinha os melhores recursos para investigar o sentido da vida. Isso porque Salomão foi um botânico, foi um zoólogo, foi um filósofo. Ele era top número 1 de inteligência e de sabedoria. Então, se você tem que encontrar um homem na história para correr atrás do significado da vida, de entender a vida, de decifrar a vida, de dar respostas, Salomão é o cara. Ele tem todas as ferramentas, ele tem todas as estratégias, ele tem todo o acervo que se precisa para fazer essa análise e fazer essa investigação. Ninguém o sobrepujou em sabedoria e conhecimento. Me permita dizer para vocês o que está lá em 1 Reis 3,12. E é muito importante você chegar a essa conclusão aí. 1 Reis 3,12 diz o seguinte, eis que faço segundo as tuas palavras, dou-te coração sábio, é Deus que está falando, e inteligente, de maneira que antes de ti não houve teu igual, nem depois de ti o haverá. Ele pediu para Deus sabedoria, Deus deu sabedoria e riqueza, e disse o seguinte, você
é singular. Nem antes, nem depois. Ninguém foi parecido com você no quesito inteligência e sabedoria. Então esse cara tem o quê? Credencial para fazer esta investigação do sentido da vida. Mas ele não era aquele intelectual arrogante. Não. Aliás, não combina intelectual e arrogância. Não combina. São termos contraditórios. Porque o que é o intelectual? É alguém que tem uma visão ampla. Quanto mais você conhece, mais você tem consciência de que conhece pouco. Não é assim mesmo? O sábio é aquele que sabe que quase nada sabe. Quem faz barulho é lata vazia. Quem fica empinadinho é restolho, palha e sabugo. Então, se você vê uma pessoa muito pavão, que fica assim muito fazendo propaganda do que sabe, é porque sabe muito pouco. Por exemplo, você pega uma pessoa que vai fazer um doutorado. O que é um doutorado? No universo do conhecimento, você destaca um ponto. E daquele ponto você vai entrar e mergulhar num pontinho. Você é doutor nesse pontinho. E na medida que você é doutor nesse pontinho, você sabe que tem um universo inteiro que gira à sua volta e que você não entende quase nada. Então, ele vai dizer em Provérbios 3:7 assim: não seja sábio aos teus próprios olhos. Ele não é um intelectual arrogante, ele é um intelectual consciente da sua limitação. Bom, dito isto, vamos agora ao segundo ponto. Ele se apresentou, o pregador se apresenta, agora ele vai mostrar para nós o enfado do trabalho que lhe é imposto. Leia comigo o verso 13, por gentileza. Vamos juntos? Apliquei o coração a esquadrinhar e a informar-me com sabedoria de tudo quanto sucede debaixo do céu. Este enfadonho trabalho impôs Deus aos filhos dos homens, para nele os afligir. Então, ele não limita o escopo da sua investigação. Veja você, apliquei o coração a esquadrinhar e informar-me com sabedoria de tudo que sucede debaixo do céu. Ele não limitou o escopo. Parece que hoje a gente tem vivido uma espécie de preguiça mental, né? Eu acho que um dos maiores desperdícios do Brasil não é de energia, não é de recursos humanos e financeiros, é desperdício de neurônios, né? As pessoas não querem pensar. O acesso à informação rápida dá a todo mundo um conhecimento raso de quase tudo, mas de nenhuma profundidade em quase nada. Salomão aqui não quer um conhecimento raso, ele está querendo mergulhar mesmo. Está querendo mergulhar. E aqui como é que é essa busca dele? Vamos olhar. Primeiro, é uma busca intensa. Apliquei o coração. Coração é um símbolo na Bíblia. Da sua razão, da sua emoção, do seu ser pleno. Ele está dizendo, eu vou me lançar por completo nessa investigação. A investigação vai ser profunda. Segundo, essa busca, ela não é uma busca rasa, além de intensa, ela é com profundidade, porque diz, apliquei o coração a esquadrinhar e a informar-me com sabedoria. Esquadrinhar é um termo muito profundo, de você entrar nas entranhas, você ir fundo, você não ficar no raso, na periferia. Não é uma busca perfunctória, epidérmica, é uma busca profunda, cavar fundo, né? Olhar todos os ângulos. Terceiro, é uma busca abrangente de tudo quanto sucede debaixo do sol, do céu. Ou seja, eu não vou deixar nenhuma área fora da minha investigação. É um filósofo, quer encontrar o sentido da vida. E ele vai olhar aqui, vai olhar ali, vai olhar acolá, olhar em outro ângulo, em outra perspectiva, em outro sentido, buscar vários entendimentos, reunir
todo o conhecimento, toda a informação para chegar a uma conclusão. Qual é o sentido da vida? Examinou todas as ciências, todas as áreas do saber. Mas veja você que essa busca é uma busca enfadonha. Este enfado ou este enfadonho trabalho impôs Deus aos filhos dos homens para neles afligir. Ou seja, Deus te pôs aqui e Deus diz, agora descubra o sentido da vida. Descubra. Corra atrás. Mergulhe. Se aprofunde. Leia. Pesquise. Faça experiências. Corra atrás. E ele está dizendo o seguinte, esse trabalho pesadíssimo de buscar o sentido da vida, Deus pôs nas costas dos homens, para quê? Para afligi-los, para perceber o seguinte, eu corro, pesquiso, sondo, cavo, esquadrinho, me esgoto, e faço teses, e dissertações, e monografias, e mergulho em livros, e entro em todas as áreas do saber, para chegar a uma conclusão. A vida não passa de bolha de sabão. A vida debaixo do sol. A vida sem levar Deus em conta. O que ele está dizendo para nós é que o problema da vida não é um problema opcional. O que ele está dizendo é que essa perspectiva dele confronta a preguiça mental de uns e a prepotência intelectual de outros. Você está aí. Não importa se você só tem primário, se nem primário tem, se você tem bacharelado, se você tem mestrado, se você tem doutorado, se você tem pós-doutorado. Todos nós estamos nesse universo em busca de sentido da vida. Terceiro ponto, a observação frustrada do verso 14. Leia o 14 comigo. Vamos juntos? Atentei para todas as obras que se fazem debaixo do sol. E eis que tudo era vaidade. Correr atrás do vento. O que eu acho interessante é que no laboratório da vida, Salomão experimentou algumas coisas que ele vai descrever à frente, nós vamos examinar isso oportunamente, no capítulo 2. Primeiro, ele experimentou vários prazeres físicos, festas e bebidas. Você acha que tem gente hoje procurando um sentido da vida nas festas? Nos banquetes? No fundo de uma garrafa? Ele procurou isso aí. Ele foi fundo nisso. Segundo, ele buscou o sentido da vida em realizações pessoais. Se você ler capítulo 2, ele faz muitas coisas para ele, para o prazer dele, para o deleite dele. Ele era o cara mais rico da época. Aí você olha a biografia hoje dos bilionários. Eu pergunto a você, do ponto de vista de usufruir, um cara que tem 1 bilhão e um cara que tem 100 bilhões, o que muda? Só mais preocupação. Porque o rico tem 2 problemas. Tem mais, mas tem 2 eu quero destacar. O primeiro problema do rico é ganhar. O segundo problema do rico é medo de perder. Ele passa a vida inteira nessa loucura. Porque quando ele perde muito. O que ele perde uma noite, dá para fazer você uma pessoa rica. Ele deita e não dorme direito. Comprar mais um iate, comprar mais um avião mais top, não muda a vida dele. Aí ele tem uma casa, uma mansão na praia, uma mansão na montanha, uma mansão onde ele mora, outra mansão onde o filho mora, e ele vive para lá e para cá, e ele percebe que isso também não faz sentido para ele. Riqueza, Salomão teve. As pencas, e nada satisfez. Bom, mas quem sabe se o dinheiro não satisfaz, o sexo, a aventura,
Aí o cara começa, e a Bíblia diz que ele amou. É claro que a Bíblia está usando uma linguagem aqui figurada. Ele amou muitas mulheres. Não tem essa possibilidade, não. E é por isso que a Bíblia diz que entre tantas mil, ele não achou nenhuma. O problema não estava com as mulheres, estava com ele. Estava com ele. Porque as camas, as mais requintadas, e as mulheres mais selecionadas do seu harém, não satisfizeram. Então vai buscar onde? Na fama. Tornou-se o cara mais famoso do mundo. A sabedoria dele era proverbial. Era o cara das manchetes dos jornais. E também não encontrou sentido nisso. Olha comigo, atentei para todas as obras que se fazem debaixo do sol, e eis que tudo era vaidade, correr atrás do vento. Então todas as obras são mero vapor, vaidade. Debaixo do sol. Estou falando como cristão aqui não, estou falando de um homem secularizado que tenta entender a vida. Tenta interpretar a vida. Mas mais do que isso, todas as obras não alcançam o sentido da vida, porque a figura que ele usa aqui no 14 é incrível. Eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento. Você já correu atrás do vento alguma vez? Hã? Você percebe que o vento está sobrando para lá. Eu falei, eu vou alcançar o vento, vou chegar lá também. E você corre, 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 não chega, porque não vai alcançar o vento. Alguém quis estocar o vento, não conseguiu. Alguém quer botar uma coleira no vento, não vai conseguir. Vou botar um freio de mão no vento, vou puxar e parar o vento, e eu que vou avançar. Não consegue. Não consegue. Salomão já tinha pensado nisso há 1000 anos antes de Cristo. Correr atrás do vento é um projeto inglório. É uma função fracassada. É uma missão de derrota. Você não vai conseguir. E ele usa essa figura incrível para dizer o seguinte: qualquer projeto humano fora de Deus, o que tem no final é frustração. Você pode ter dinheiro, você pode ter sucesso, você pode ter riqueza, você pode ter prazer, você pode estar cada dia numa cama diferente, você pode comprar cada dia uma coisa nova, e nada disso vai dar sentido à sua vida. É isso que ele está dizendo. Bom, dito isso, vamos ao quarto ponto. A constatação inequívoca. Leia o 15 comigo. Vamos juntos? Aquilo que é torto não se pode endireitar, e o que falta não se pode calcular. O que ele está querendo dizer com isso? O que ele está querendo dizer com isso? Primeiro, o que ele está dizendo é que existem distorções. Aquele que é torto, que o homem não consegue endireitar. O que ele está dizendo? O que falta não se pode calcular. Que existe um vácuo. O que falta? Você não consegue preencher. Sabe o que ele está dizendo? Que o homem debaixo do sol, nessa realidade aqui, não consegue solucionar todas as anomalias da vida. O resultado dessa busca é frustração, perplexidade. Ele chega a duas conclusões. Primeiro, aos homens há coisas que são impossíveis. Impossíveis ao homem. Seja ele rico ou pobre, doutor ou analfabeto, cientista ou ignorante. Por exemplo, vamos pegar Brasil. Corrupção. Desde quando o Brasil enfrenta a corrupção? Desde sempre.
Desde 1500. Antes de 1500 você não sabe porque não tinha registro, mas devia ter também. Qual é a promessa de todo político que quer ganhar a eleição? Vamos resolver o problema da corrupção. Agora nós vamos votar num candidato que vai resolver esse negócio. Até hoje não resolveram. Vocês acham que vão resolver daqui para frente? Por exemplo, crime organizado. É incrível, né, que o crime é organizado. A sociedade está desorganizada, mas o crime é organizado. E é mesmo. E é mesmo. Por exemplo, roubo de caminhões no Brasil afora. Sabe que todo dia, todo santo dia, tem caminhão roubado? Você sabia que o crime organizado tem galpões logísticos de tantos em tantos quilômetros? Desde quando existe isso? Quando vai resolver? Pense comigo no que está errado hoje na família. Alguém já chegou e falou, tem a solução. A partir de hoje, você seguir essa regrinha aqui, nunca mais a família vai ter problema. Conseguir resolver isso? Injustiça social. Já viu algum político trazer solução definitiva? A partir de agora, não vai ter mais. Está resolvido. O que é torto, não se endireita. Nós vamos entrar daqui a pouquinho na perspectiva bíblica. Porque o carpinteiro de Nazaré endireita pau torto. Mas o homem, o filósofo, o que busca o sentido da vida, debaixo do sol, debaixo do céu, não consegue. Por exemplo, Augusto Comte. Augusto Comte foi um pensador francês. Ele foi chamado o pai do positivismo. Qual era a grande bandeira do positivismo? Se você der educação para o homem, está resolvido o seu problema. A educação é fundamental. É claro, óbvio. Ninguém está dizendo que a educação não é importante, ninguém está dizendo que a educação não mereça prioridade de todo o governo, ninguém está dizendo que a educação não deve ser bandeira número 1 para a sociedade, mas a pergunta é, só educação resolve? Basta apenas informação sem transformação? Se a educação resolvesse, Brasília seria um paraíso. Aqui do lado da USP seria a antessala do céu. Talvez um cidadão com muito conhecimento, sem temor de Deus, vai ser uma pessoa muito mais perigosa do que o pior criminoso analfabeto. Porque vai usar o conhecimento dele para destruir. O que é torto não se pode endireitar. Os filósofos pensaram nisso. O John Locke, por exemplo, disse que não, você é uma folha em branco, você é uma tábula rasa, você é só produto do meio. Se eu tirar você desse meio corrompido, você será uma maravilha. É verdade isso? Se você pega um bebê que acabou de nascer, você pega lá da incubadora, leva para um ambiente 1000% sem qualquer contaminação ambiental, e você vai dar toda a base para ele se alimentar e crescer nesse ambiente fora de qualquer contato externo. Eu pergunto a vocês, esse bebê vai ser 100% correto, 100% honesto, vai crescer um menino 100% sem qualquer desvio de conduta? A resposta é 1000 vezes não. John Locke estava errado.
O homem não é produto do meio, o meio é que é produto do homem. Não é o meio que corrompe, é o homem que corrompe o meio. O mal não está fora, está dentro. Você e eu estamos cansados de ouvir essa frase. Não entre em política, porque a política corrompe. Não, não é a política que corrompe. A política revela os corrompidos. Corrupção não está na política, está no coração. O que é torto, o homem não pode o quê? Endireitar. Debaixo do sol, ele não tem solução para os problemas da sociedade. E assim vai por todas as correntes filosóficas, racionalismo, iluminismo, positivismo, existencialismo. Cada corrente filosófica tem uma proposta, tem uma teoria. Todas fracassaram. E hão de fracassar. E hão de fracassar. Sabe o que significa isso? A filosofia, que é uma ciência linda, maravilhosa, não tem a solução. Ele é um filósofo, ele está correndo atrás do significado da vida, e quanto mais ele investiga, mais frustrado ele fica. Mais consciente de que o homem não tem nas mãos a solução para o problema do homem. Por exemplo, todos os anos as nossas universidades, sejam particulares, sejam públicas, sejam federais, despejam no mercado profissionais, advogados, engenheiros, médicos, enfermeiros, professores, etc, 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 etc. E o Brasil contou com o mesmo problema. E o mundo contou com o mesmo problema. O que é torto, o homem não consegue endireitar. Mas aí ele diz outra frase complexa. E o que falta não se pode calcular. Por exemplo, nós não podemos gastar o que não temos. Você não pode contar com o ovo que a galinha ainda não botou. Por exemplo, você perdeu 100% do tempo que você não tem. Você perdeu 100% das experiências que você não experimentou. Você perdeu 100% dos amigos que você não fez. O que ele está dizendo? O que falta não se calcula. O que ele está revelando para nós, meus irmãos, é que o que está faltando é a chave que está faltando para fechar a conta não fecha. A conta não fecha. A conta não fecha. O trabalho no serviço social, acho que vai resolver o problema lá do bairro, da comunidade, não fecha a conta. Aí levanta um pensador, um filósofo, um político, um ideólogo, um sociólogo, um antropólogo, um teólogo, e não fecha a conta, não fecha a conta, não fecha a conta. O homem não tem a solução. Agora, você e eu estamos hoje diante de alguém que é maior do que Salomão e que endireita o que está torto. Diz a Bíblia que tinha uma mulher torta, 18 anos torta, olhando para o chão. E Jesus mandou essa mulher se endireitar, e a coluna endireitou, o torto endireita com Jesus. Jesus chegou na sinagoga de Cafarnaum e tinha um cara lá com a mão de braço direito todo mirrado, torto. E Jesus disse, estenda a tua mão. E ele estendeu, e a mão endireitou. Jesus endireita, está torto. O que falta não se pode calcular, com Jesus se calcula. Porque estava lá no deserto e tinha uma multidão com fome atrás de Jesus. E Jesus disse para os seus discípulos, dai-lhes vós mesmos de comer. Mas Senhor, não tem dinheiro, não tem padaria aqui também não.
Ou seja, esse problema não tem solução. O que falta não se calcula. Deve ter citado para Jesus o ditado do Salomão. Então, tem 5 pães e 2 peixes, você traz para mim. De repente se multiplica e alimenta uma multidão. Ou seja, debaixo do sol não tem solução, mas aquele que criou o sol e vive acima do sol pode endireitar o que está torto e pode calcular o que está faltando. Esse é o nosso Jesus. Vamos ao 5º ponto do texto. O testemunho pessoal, versículo 16. Leia comigo, por favor. Vamos juntos? Disse comigo: eis que me engrandeci e sobrepujei em sabedoria a todos os que antes de mim existiram em Jerusalém. Com efeito, o meu coração tem tido larga experiência da sabedoria e do conhecimento. Bom, se ele é humilde, diz que você não deve se vangloriar do conhecimento que você tem, não se ressalva aos seus próprios olhos. Ele não é um falso humilde. Que tem falsa humildade, sabia? E falsa humildade é orgulho. Quando alguém diz, não, coitadinho de mim, eu sou um zero à esquerda mesmo. Isso é orgulho. Isso é orgulho. Ele tem consciência de que ele é um cara que recebeu de Deus um dom acima dos outros, além dos outros, sabedoria e conhecimento. Foi o próprio Deus que disse para ele, eu vou dar para você o que eu não dei para ninguém. Você não teve ninguém que precedeu você igual a você, e ninguém sucederá a você que seja igual a você. Eu estou lhe dando uma capacidade intelectual e de sabedoria que eu não dei para mais ninguém. E ele tem consciência disso. Agora, o que é maravilhoso é que na medida em que você tem consciência de que Deus lhe deu inteligência e sabedoria, você é humilde. Humilde. Eu fico olhando a história do Jó, por exemplo. E Jó, no final da carreira dele, quando Deus se revelou para ele, ele diz, quantas coisas eu falei sem saber. Às vezes a gente fala sem reflexão. Aí você tem um conhecimento mais abrangente, mais profundo, e você bota a mão na boca e diz, meu Deus, quanta bobagem que eu falei. Conclusão é a seguinte, quando você vê uma pessoa muito fanfarrona, uma pessoa que fica fazendo propaganda dela mesma, uma pessoa que fica arrotando em cima de você muita sabedoria, ela é tola. Ela é rasa. Ela é restolho que só tem palha e sabugo. Ela é lata vazia que faz barulho. Quanto mais você conhece, mais você tem consciência da sua limitação. Não é assim mesmo, irmãos? O mundo do conhecimento é uma coisa tão vasta, tão abrangente, tão fantástica, tão extraordinária. Se nós reuníssemos todas as inteligências e pudéssemos botar num único computador, ainda assim nós teríamos perguntas sem respostas. Só Deus sabe tudo. Só Deus é onisciente. Mas vamos ao penúltimo ponto da exposição. O contraste profundo do verso 17. Leia o 17 comigo, por favor. Vamos juntos? Apliquei o coração a conhecer a sabedoria e a saber o que é loucura e o que é estultice. E vim a saber que também isto é correr atrás do vento. O que eu acho incrível em Salomão aqui é que ele vai usar agora os dois polos. Já que ele era o cara mais culto e mais sábio e não encontrou sentido nisso, ele, vamos fazer o seguinte, agora eu vou para o outro lado. Vou me aprofundar na loucura, na estultice. Uma gangorra. Do mais sábio ao mais tolo. Do mais culto ao mais maluco.
Quem sabe na maluquice eu encontro sentido para a vida? Sabedoria e estultícia, de um extremo ao outro. Isso é retórica? Não. É preciso ler um texto para entender isso aqui. Vá comigo para lá. 1 Reis 11. Veja se esse camarada não foi maluco mesmo. 1 Reis 11. Versos de 1 a 8, eu vou ler, vocês me acompanhem, por favor. Veja o que maluquice esse Salomão foi capaz de fazer. Verso 1, ora, além da filha de Faraó, amou Salomão muitas mulheres estrangeiras, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias, etéias, mulheres das nações de que havia o Senhor dito aos filhos de Israel: não caseis com elas, nem casem elas convosco, pois vos perverteria o coração para seguir os seus deuses. A estas se apegou Salomão pelo amor. Que amor é esse? Não é um amor legal não, viu? Tinha 700 mulheres, princesas, e 300 concubinas, ou seja, amantes. E suas mulheres lhe perverteram o coração. Sendo já velho, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses. E o seu coração não era de todo fiel para com o Senhor seu Deus, como fora o de Davi seu pai. Salomão seguiu a Astarote, deusa dos sidônios, e a Milcom, abominação dos amonitas. Assim fez Salomão o que era mal perante o Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor como Davi seu pai. Nesse tempo, edificou Salomão um santuário a Camus, abominação de Moabe, sobre um monte fronteiro a Jerusalém, e a Moloque, abominação dos filhos de Amon. Assim fez para com todas, quantas? Todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e sacrificavam aos seus deuses. Que loucura! Que loucura! Então ele vai de uma extremidade ao outro. Já que eu não encontrei sentido da vida na sabedoria, no conhecimento, eu vou mergulhar fundo na loucura. E ele mergulhou. Qual a conclusão que ele chegou? Tanto lá quanto cá, é correr atrás do vento. Sabe o que é correr atrás do vento? É abraçar uma missão inglória. É entrar num projeto que só encontra frustração. Nunca vai conseguir chegar lá. Nunca. A colheita é frustração. Bom, então, agora vamos à conclusão. A conclusão que ele vai fazer. Uma conclusão inevitável. Versículo 18. Veja aí comigo, por gentileza. Eclesiastes 1:18. Vamos ler juntos? Porque na muita sabedoria há muito enfado. E quem aumenta a ciência, aumenta tristeza. Na muita sabedoria, o que acontece? Há muito enfado. Quanto mais pesquisa, quanto mais pesquisa, quanto mais pesquisa, quanto mais se conhece, quanto mais vai alargando o horizonte, você vai ficando mais desesperado, mais cansado, mais sabendo que tem coisa para buscar e você não vai conseguir. Já encontrou um intelectual satisfeito? Eu sei tudo, não preciso aprender mais nada, agora eu sou o cara. Achou esse cidadão? Enfado. Mas ele diz que quem aumenta a ciência aumenta a tristeza. Tem hora que a ignorância é uma bênção, sabia? Quer ver uma coisa? Um paciente mais complicado chama-se médico. Que quando ele está enfrentando uma doença,
Ele sabe o problema. Ele sabe a gravidade do problema. Aí a gente que é leigo no assunto, você está lá com um problema, foi grave. Não, um probleminha básico, isso aqui, tio de letra, vai ser, daqui a amanhã eu estou bem de novo, está tudo resolvido. E ele tem uma santa ilusão de que está bem, de repente ele fica até bem, porque está tão animado. Agora, quando você sabe e conhece, eu estou lascado. Estou frito. Há muita ciência, aumenta a tristeza. O fato de você saber não livra você do perigo. Pois é. Então vamos entender para fazer as aplicações e encerrar. Veja comigo a frase que é a chave hermenêutica do texto. Verso 13. Ele diz: apliquei o coração a esquadrinhar e a informar-me com sabedoria de tudo quanto sucede, grife a frase, debaixo do céu. Agora, grife outra frase no verso 14. Vamos ver o 14. Atentei para todas as obras que se fazem debaixo do sol. Grife debaixo do sol. Debaixo do céu, debaixo do sol. Então essa busca toda está sendo feita por um homem numa visão apenas horizontal e não vertical. Apenas numa visão humanista, secularizada e não numa visão espiritual. E o que ele está dizendo para nós é que qualquer pessoa que se lançar num projeto de busca de sentido da vida em coisas apenas do aqui e do agora, deste mundo, da secularização da vida, abaixo do céu, abaixo do sol, a busca toda, e por mais profunda e por mais extensa que ela seja, vai chegar a um mesmo resultado: frustração. Você acha que tem gente buscando sentido da vida no dinheiro? No poder? No conhecimento? Na sabedoria? Nos prazeres? Nas conquistas? Na fama? No sucesso? Se eu trocar de carro, vou ser mais feliz. Se eu trocar de casa, vou ser mais feliz. Se eu trabalhar naquela outra empresa, vou ser mais feliz. Se eu conseguir aquele diploma e aquele reconhecimento, eu vou ser mais feliz. Se eu comprar mais uma casa, mais um sítio, mais um apartamento, mais uma fazenda, mais uma propriedade, fizer mais uma aplicação no Tesouro Nacional, mais dólares no banco, mais isso, mais aquilo, eu vou ser mais feliz. Quanta gente está fazendo isso até hoje? E não estou dizendo que você não possa fazê-lo. O que eu estou lhe dizendo é que se você achar que o sentido da vida está nessas coisas, você vai se frustrar. Em outras palavras, viver apenas nesse horizonte, debaixo do céu, debaixo do sol, numa perspectiva puramente humana, sem Deus, é viver sem esperança. É viver num círculo fechado, sem janelas para a eternidade. É por isso, irmãos, que o cristianismo é tão importante. É a melhor filosofia de vida. Porque você vai conhecer aquele que está acima do céu, acima do sol, e que é a chave para você compreender o significado da vida. Jesus é maior do que Salomão, está lá em Mateus 12:42. E aquele que é maior do que Salomão veio para que você tenha vida e vida em abundância. Para que você descubra que a vida não é correr atrás do vento, que a vida não é uma neblina, que a vida não é um vapor, que a vida não é uma bolha de sabão, que a vida com Jesus é maravilhosa.
que você pode verdadeiramente encontrar o significado da vida, o sabor da vida, o prazer da vida, e você celebrar a vida, e você acordar todo dia e dizer: este é o dia que o Senhor fez, alegremos-nos e regozijemos nele. Você saber que o trabalho não é em vão, não é enfadonho, não é correr atrás do vento, não é bolha de sabão, que o trabalho que você faz no Senhor não é vão. De você saber que as lutas e os dramas da vida que você passa não é acaso, não é sorte, não é azar. Existe uma providência de Deus que guia você, que controla você, que sustenta você, que consola você. Você vai entender que a vida não é apenas o breve percurso do berço à sepultura, que Deus colocou a eternidade no seu coração e só Ele pode preencher esse vazio e dar a você o significado da história. É você entender que o que está torto, Jesus pode consertar. Os estoicos pensadores gregos diziam que você está debaixo de um destino cego e implacável, e você não pode mudar o seu destino, e Jesus está dizendo: você pode sim. O drogado pode se tornar lúcido, o bêbado pode se tornar sóbrio, o adúltero pode se tornar honesto e puro, o ladrão pode se tornar trabalhador, aquele que está arruinado e sucateado pela vida, na sarjeta pode se levantar e ser colocado entre príncipes. Jesus endireita o que está torto. Jesus calcula o que está faltando. E Ele dá sentido pleno, maiúsculo e superlativo para a vida. Este é o Evangelho. Em Jesus nós vivemos, em Jesus nós morremos, em Jesus nós ressuscitamos, e com Jesus nós reinaremos para sempre e sempre e sempre. Porque o sentido da vida não está apenas debaixo do sol, debaixo do céu. Aqui vivemos com Ele, mas nós viveremos acima do sol, acima deste céu. Nós viveremos nos céus dos céus, onde está a presença de Deus, a glória de Deus, o trono de Deus, e nós reinaremos com Ele para todo o sempre. Que evangelho bendito nós temos. Que resposta para a vida nós temos. E eu quero concluir dizendo o seguinte: um estudante crente pode ser um luzeiro a brilhar na sala de aula, não pode? Quando ele escutar dos professores, filósofos, que a vida é uma frustração, ele pode se levantar e dizer: pois é, eu conheço o sentido da vida. Um empregado numa empresa, diante de um cenário draconiano, onde as pessoas correm desesperadamente atrás de coisas, ele pode se levantar e dizer: eu encontrei o verdadeiro tesouro. Um empresário pode ir na roda de outros empresários, diante de tantas buscas sem respostas, pode dizer: eu já encontrei o sentido da vida. Você pode dizer isso para a sua família. Você é um instrumento de esperança para esse mundo rendido ao desespero. Você já encontrou a resposta que o mundo está procurando. Não só negue esta resposta às pessoas que estão a caminho, correndo atrás do vento.